Olá, aqui é a Keila e no vídeo de hoje teremos uma continuação à nossa minissérie sobre como realizar um projeto hidrossanitário no Revit do zero. Hoje a gente vai entrar na parte de esgoto. E antes de a gente abordar esse conteúdo, é claro, caso você esteja chegando agora, eu vou deixar o card dessa minissérie e também a playlist logo abaixo na descrição do vídeo. Mas para que você não perca nenhum dos outros vídeos que vão sair nessa sequência e também para que possa acompanhar os anteriores, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Eu estou aqui com uma imagem clássica aberta, provavelmente você já deve ter visto ela em algum lugar, que na verdade é do manual da Tigre e que o pessoal usa para passar geralmente conceitos de ramais, né? Daí os subcoletores e o coletor predial. E também para lembrar, né, dos diâmetros nominais, esses DN, que a gente tem nesse sistema, que é o sistema de esgoto que a gente vai começar a projetar hoje, dentro do Revit. Eu abri ele mais para chamar a atenção, que não sei se dá para reparar nessa imagem, mas o sistema de esgoto, esse sistema sanitário de esgoto, ele é o único que é como se fosse um sistema MAP ao contrário, como se fosse um sistema de ponta cabeça. Não sei se você já reparou, mas qualquer outro sistema MAP, geralmente ele tem um equipamento de origem e vários pontinhos terminais. E quando a gente entra na parte de esgoto, é meio que ao contrário. A gente tem aqui vários pontos de água servida, né, de lavatório, de máquina de lavar, tanque, pia da cozinha. Todos esses pontos que são pontos de origem que devem dar uma única saída ali de coletor predial no finalzinho. Então é como se fosse o contrário. Por ser ao contrário, a dica que eu dou para ficar mais fácil de desenhar, desenhe ao contrário também. Provavelmente dessa forma vai ficar mais fácil. A gente vai ver já já o que é isso. Outra coisa, se você quiser acompanhar a minissérie em que eu comento sobre como pensar no projeto de uma forma em geral, da parte de hidráulica, principalmente dessa parte que é do esgoto, eu convido a você ver a minissérie sobre toda a parte hidrossanitária mesmo, inclusive abordando as normas que a gente utiliza aqui no Brasil. Eu vou deixar a playlist logo abaixo, mas resumidamente, se você tem um tubão grande de diâmetro de 100 mm, só lembrar que é 1% de inclinação. Se você tiver os ramais ali menores, os menorzinhos, por exemplo, diâmetro de 75, de 50, de 40 milímetros. Então, esses tubinhos de diâmetro menor, eles devem ter no mínimo 2%. E aqui no Brasil, a gente tem essa abrangência, essa variação, para que a geometria ela consiga se interligar, que ela pode variar, então, até no limite 5%. Então, novamente, tubos ali maiores do que 75 milímetros, tubo de 100, de 150, de 200, no mínimo 1 até no máximo 5% de inclinação. E quando a gente tem os tubinhos pequenos, né, tubos de diâmetro de 40, de 50, de 75, eles devem ter no mínimo 2 até 5% de inclinação. E isso daí, se a gente observar na hora de desenhar, dá para desenhar o esgoto direitinho, inclusive com a inclinação. Outra coisa, a gente estava fazendo ali a tubulação de água fria, de água quente, e por último, a gente colocou aquele acessório, que era o registro, seja registro de pressão de chuveiro, seja o registro de gaveta, um registro do tipo esfera, que ele é um pouco diferente, né? Que ele geralmente é para fechar ali por completo um determinado sistema. E a gente colocava ele como um acessório, igual quando você faz a arquitetura, faz a parede primeiro e coloca a esquadria na parede depois, a porta e a janela. E a gente fez o tubo de água fria e água quente e a gente colocou o acessório nele depois, que seriam os registros. E aqui na parte do esgoto, como se fosse um acessório do esgoto, deixa para fazer por último esse tubo de ventilação. A gente vai ver depois o porquê. Isso aqui são dicas para ficar mais fácil de a gente projetar o esgoto. E vamos lá então, o que interessa, eu tô com um projeto aqui do Revit já aberto. Daí provavelmente você já deve ter visto, imagino eu, os vídeos da série, os vídeos anteriores dela. Se não, eu lhe convido a acompanhar depois. A gente preparou a base desde o zero,
trouxe a imagem, daí a gente aproveitou e já organizou o navegador, já modelamos todas as vedações de arquitetura e colocamos as peças hidrossanitárias, já fizemos aqui água fria, água quente e agora tá faltando esgoto. O esgoto eu vou preferir tentar fazer lá de cima e depois eu vou lançar aqui pro térreo e vou pegar e vou juntar aqui para essas caixas de inspeção, e no caso da cozinha tem a caixa de gordura ali também. Então vamos lá, tô entrando aqui no superior. E aqui no pavimento superior eu vou chegar perto aqui da base e eu vou preferir então do ponto mais distante conectar e depois lançar o esgoto ali para onde ele vai descer. Inclusive, aqui acredito que a base vai ser melhor eu entrar a base do sanitário do pavimento superior. Vou até lá em cima fechar o excesso de vista, fechar as vistas inativas, que daí eu consigo ver essa base e já ver o contexto de que o mais distante aqui da descida seria aqui o lavatório. O lavatório que eu posso conectar em relação a essa caixa sifonada e a bacia sanitária fazendo esse caminho principal, que ela ramifica para esse ralo e volta para esse lavatório. Então a gente analisando primeiro na planta e depois ele desce, né, aqui o tubo de queda e tem aqui esse tubo de coluna de ventilação. Vamos por partes. Eu acredito que sempre vai ser melhor desenhar dica só porque é mais fácil do principal ramificando, né? Lembrar que o esgoto é como se fosse um desenho ao contrário. Aqui eu vou pegar essa bacia hidrossanitária e com ela selecionada eu vou clicar no ícone do esgoto, de criar o tubo do esgoto. Podia ser comando page pipe, mas é mais fácil, muito mais fácil clicar ali no ícone. E eu comecei a fazer esse tubo a partir dessa peça. Eu vou agora expandir o propriedades, porque eu queria o tubo de esgoto de série normal. Esse tubo de esgoto série normal, na sequência lá em cima eu posso herdar a elevação e eu posso herdar o tamanho. O meu monitor ele tá mais estreitinho, se você tiver um monitor mais largo, provavelmente ele não dá essa jogadinha desse painel, provavelmente ele ficaria no mesmo alinhamento igual esses botões que estão aqui no meu caso, por exemplo. E além de herdar a elevação e herdar o tamanho, quando eu tiro o cursor dessa região, repara que parece que ele deu um pulinho e autoajustou através daquela peça, herdando ali o diâmetro e também o ponto de elevação. Só que quando a gente sai o tubo dessa bacia que é ligada por baixo, tem aquela que é ligada na parede, mas essa aí de caixa acoplada é aquela lá que ela desce um pouquinho para baixo, uma pequena coluna, e depois ela corre. Então, descer um pouquinho mais para baixo, eu vou baixar, por exemplo, menos 30 centímetros aqui. Eu vou arredondar menos 0,3 metros, menos 30 centímetros. E na sequência também eu verifico que vai colocar uma coluninha na vertical, além de herdar, daí depois ajustei, daí na sequência ele vai colocar vertical. Também eu agora vou ativar a inclinação. Desse ponto eu vou abaixo com 1% porque é tubão grande, é tubão de 100 milímetros. Então desse ponto eu vou abaixo, eu vou clicar, vou até tentar fazer um desenho parecido, daí na sequência eu vou para cá com um ângulo de 135, é 90 mais 45. Opa, ele tá pegando 45 aqui. Tá assim. Daí eu vou clicar. E na sequência eu vou abaixo. Abaixo eu vou prever, talvez eu erre, menos 4 metros. E vou aplicar. Daí ele já faz a coluna ali e já desce. Agora, aqui como esse joelho ficou bem nessa região... E a bacia eu não posso, né, dar setinha, mover ele mais pra cá. E eu tô comentando mais porque então esse ralo... Ou ele ficaria mais para pertinho de cá, ou mais para pertinho de cá, porque senão ele vai cair, né? Talvez muito em cima do joelho. Eu queria que ele saísse um T num lugar que pudesse sair um T através dessa tubulação. Então, vou trazer esse ralinho um pouquinho mais para cá. Inclusive, esse chuveiro, vou clicar nele e vou dar 2 vezes a letra H. HH, ele dá temporary hide, ele oculta de modo temporário. E a partir daqui eu vou querer desenhar, se esse tubo aqui também me atrapalhou, vou clicar nele e 2 vezes a letra H, HH, ok? Só para não grudar. Depois que eu terminar o projeto, eu posso até aplicar uns filtros para tirar
o tubo da água fria, da água quente, mas a princípio, enquanto eu tô projetando, não terminei de fazer o projeto, eu prefiro ver todo o contexto, porque dessa forma a gente não executa um projeto que é nada a ver, né? Por exemplo, vai que eu faço um tubo de esgoto indo de cara, né? Batendo ali com o tubo da água fria, né? No começo eu prefiro ver e depois eu filtro para o projeto apresentar somente a informação que eu desejo. Então, para justamente criar um projeto que não seja nada a ver. Então agora eu consigo pegar esse ralo, eu podia fazer page pipe, mas é mais fácil eu clicar a partir do ícone ali do esgoto, e cliquei nele, lá em cima nas ferramentas, posso herdar a elevação, eu posso herdar do tamanho. E na sequência aqui, eu vou ver aqui a inclinação, que isso daqui é um tubinho de 50, então é 2%. Então aqui na inclinação é 2%. E aqui eu tô no sentido do fluxo, eu tô indo contra. Aqui eu tô caindo, né? Tô no sentido do fluxo, então eu vou abaixo com 2%, porque é um tubinho pequeno. Daí eu vou clicar e vou deixar aqui um espaço, porque daí eu posso dar ESC para interromper este desenho. Interrompi esse desenho, eu posso agora clicar desse caminho principal que estava vindo ali da bacia sanitária, cliquei. A partir desse ponto, eu quero herdar a elevação. Tamanho não, porque eu quero de 50. E nas conexões ali, eu vou agora contra fluxo. Então, eu vou ali acima, acima com 2%, porque é um tubinho pequeno. E aqui eu paro um pouquinho antes. Repara que dessa forma, ele vai tentar criar um T. Se esse T, o Revit reclamar, daí significa que não tem espacinho, né, para derivar um T. Outra coisa, a bolsa geralmente vai no sentido do fluxo, então esse T, eu vou clicar nele, tem aqui inverter o sentido da luva, e dessa forma, se ele reclamar, significa que não tem espaço, mas aqui ele fez sim, já tem o T então nesse sentido, o joelho naquele sentido lá, e aqui eu poderia passar um corte, o corte ele tá lá em cima na aba vista, a gente tem aqui o corte é tão importante que ele fica lá em cima também. Posso passar um corte sempre paralelo a essa situação que está acontecendo. Outro jeito de fazer, se eu já tiver um corte existente, clica nele e rotaciona com cópia. Rotacionar com cópia, ele vai copiar as propriedades daquele corte. Por exemplo, se você já deixou SD de sombreado, né, por exemplo, ele já vai copiar essa propriedade. Vou ligar aqui o copiar e eu vou clicar daqui de onde ele está e vou rotacionar aqui com 90 graus e vou dar Enter, que ele já faz essa cópia que eu posso aproximar aqui onde ele vai ficar. Aqui eu posso trazer esse corte mais para perto, claro, e se necessário dá para ajustar também a abrangência desse corte para ver só essa região de interesse. Eu vou clicar uma vez no vazio para desselecionar, vou dar 2 cliques na cabeça azul do corte, entrei ali e eu vejo que esse tubo que está vindo ali do esgoto, ele está muito mais baixo e esse ralo sifonado, ele é móvel, mas ele está muito em cima. Vou clicar nele e dessa forma, essa elevação eu poderia mexer, por exemplo, se ele fosse 50 centímetros, daí ele desloca 50 centímetros mais para cima. Se fosse elevação aqui zerada, ele vai mexer somente aqui esse ralo sifonado. Se eu ligar para o alongador dele, inclusive eu podia já ligar uma grelha, se eu quiser grelha quadrada, grelha redonda. Eu liguei aqui a grelha então, agora ele já tem grelha e tem um ralo sifonado e já tem um prolongador ligado. Estando aqui com o prolongador ligado, eu vou testar se eu aumentar aqui a elevação do ralo, por exemplo, em meio metro. E repara que dessa forma ele prolonga esse valor. Aqui eu vou zerar e aqui ele volta a mexer aqui o ralinho onde ele estava. Então, aqui por consequência, se eu pegar e usar o AL de Align, AL de alinhar, vou clicar nessa referência e vou agora grudar esse tubo para essa referência. Quanto que ele moveu? Quanto que ele moveu, eu vou ter que medir. Se quiser medir o comando 2 vezes a letra D também funciona. Daí, esse é um comando que a gente personalizou, inclusive, no KS de Keyboard Shortcut. Eu vou clicar daqui de onde ele está e para lá onde ele deveria ficar. Daí eu vejo que tem pelo menos 18 centímetros aproximadamente que ele desceu. A casa dos milímetros, eu vou dar a dica que geralmente eu não computo, mas se eu sentir falta eu coloco depois, a gente vai ver o porquê. Então aqui eu tenho 18 centímetros que eu tenho que prolongar desse ralo. Cliquei nesse ralo e vou colocar aqui os 18 centímetros. E aqui na elevação do nível eu vou inclusive deixar zerado, vamos ver se ele ficou mais ou menos perto do valor. Parece que ficou sim. E aqui eu vou dar aqui a modificação de AL de Align.
clico na referência e depois grudo ele para essa referência. E agora vai ser TR de trim, que daí eu consigo juntar um com o outro. E ele já funde aqui de volta. Esse ralo aqui, se ele mexer um pouquinho, esse desconto aqui eu poderia acrescentar. Esses 34 que eu não memorizei, eu posso colocar aqui, que ele já vai. Dei certinho. Aqui eu vou zerar, inclusive, que daí ele já fica alinhado e precisamente ali no valor deslocado de elevação. Agora, se eu voltar ali para a planta do sanitário do pavimento superior, deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Daí, ok. Eu vejo que aqui ele já está conectado e eu posso ir ali em direção à pia. Essa pia, quando eu pegar esse lavatório, cliquei nela, o ícone do esgoto, ele não tá cinza, ele tá ainda azul, os cinzas eles já foram usados. Se aqui ao desenhar esse tubo de esgoto eu sem querer bater nesse tubo vermelho ou nesse tubo azul, pode acontecer dele conectar. Então, se não tivesse espaço, ou eu espaçaria, ou eu daria HH. Só que lembrar que o engate flexível da água fria e da água quente fica mais em cima e o esgoto fica mais embaixo. Então, eu pensaria que, se atrapalhar, podia pegar esse aqui e HH. Eu vou dar aqui HR, porque senão, se eu pegasse esse lavatório HR Hide Reset, daí se eu pegasse esse lavatório e pegasse esse ícone do esgoto, ainda que eu esteja com o tubinho certo de esgoto, que eu vou mudar aqui, se eu relar, tocar nele, ele vai grudar. Eu vou até herdar, vou tentar mostrar aqui, daí ele tentaria conectar. E ao tentar conectar, ele colocaria, inclusive, que não dá para juntar, não tem uma ligação, uma rota que ele consiga encontrar para conectar. Então, eu vou tentar parar aqui, no meu caso, um pouquinho antes. Eu vou com tubo de esgoto, sim, né? Não toca no tubo vermelho ou dá HH nele, ou tubo azul se houver no seu. Eu vou herdar a elevação, herdar tamanho. E aqui nas conexões, inclusive, o primeiro engate para dentro da parede, ele é reto, é retinho. Então, isso quer dizer que ele herda a elevação, herda o diâmetro e não tem inclinação, que vai para a parede não tem inclinação. Então, vou deixar a inclinação desativada, daí eu vou clicar aqui adiante para dentro da parede e ele já foi. Agora, ali do ralo, eu vou preferir pegar aqui o ralo SQS, que vou selecionar ele, e a partir dele, agora eu vou desenhar esse tubo indo em direção aqui à pia. Novamente, se a pia te atrapalha, pode pegar ela e HH. Mesma coisa se essa bacia te atrapalharia, pode pegar e HH. Esconde temporário aquilo que você tem aqui atrapalhando a vista. E depois você pode dar HR, Hide Reset, que ele volta. Então, eu vou pegar aqui o ralo. Com o ralo selecionado, eu vou clicar nesse ícone. Daí, cliquei nele. E a partir desse ponto, eu tô aqui com o tubo de esgoto série normal. E nas ferramentas, eu vou herdar a elevação, vou herdar do tamanho. E eu vou com inclinação acima, porque agora eu tô indo contra o fluxo. Eu tô subindo em direção à pia. Né? Se fosse da pia, eu desceria. Eu acho que aqui, então, eu vou acima. Eu bati o olho ali, então, é o tubinho pequeno, tubo de 40 milímetros. Então, ele vai aqui com 2% e ele vai com inclinação acima porque tá indo contra fluxo. Por consequência, eu vou clicar, vou tentar desenhar aqui seguindo esse desenho de base. E vou aqui, será que eu acertei o ângulo? Oh, meu Deus, ângulo de 45. Se eu encontrar, ele junta. O meu, acho que ele não encontrou. Se não encontrou, TR de 30 também junta. Aqui o meu foi. Foi, mas eu não queria que ele fosse muito rentezinho com tubo de água quente. Então, eu vou selecionar esse tubo e vou dar setinha, no meu caso, para a direita, né? Direita, direita. Acho que aqui eu vou pegar o vermelho e o azul e vou tentar... Não, o vermelho eu vou mais para cá. E acho que aqui já deu, ok? Eu já tenho aqui espaço, então eu só fui dando setinha para desencavalar e aqui ele já tá ok. A única coisa é que eu preferia que o ralo talvez ficasse ali na quina, né, do box, daí não no meio do ambiente onde a pessoa provavelmente vai pisar. Então eu pensaria que talvez esse tubo, eu puxaria ele para cá, que aquilo que tá conectado com ele vai mover junto. Eu só tenho que ver se a inclinação ainda tá ok. Eu vou clicar nesse tubo, ele ainda tá com 2 até 5%, passou. E esse daqui? Eu clico nele, eu não sei, mas me parece que ele não tá com 2 até 5% não. Eu vou entrar até num corte para verificar. Vou até inverter esse corte. Vou deixar ele menos abrangente, é um corte raso. E cliquei uma vez no vazio, vou dar 2 cliques para entrar nele.
E nesse corte, aqui então eu entrei no corte, cliquei nesse tubo. Eu vou deletar esse tubo e vou deletar esse tubo, que daí eu consigo através dessa conexão mexer na ancoragem. Aliás, mexer na ancoragem vou colocar 2%, ok? Agora ele vai 2% subindo. Vou voltar ali para a planta do pavimento superior. E voltei aqui para a planta do pavimento superior, consigo o botão direito, criar tubo. E vai ser o mesmo tubo aqui de esgoto. Eu vou herdar a elevação, vou herdar tamanho. Na inclinação eu vou acima com 2%. E eu vou pra cá, só que eu vou deletar esse elemento, essa curvinha. Selecionei, deletei. Vou deletar essa outra curva aqui também, esse outro joelho, e vou deletar essa coluna. Agora, o elemento que é curvo e que conecta eles, o Revit cria automaticamente se eu der o comando tr de trim. Então, eu vou juntar com o tr de trim, um com o outro, que ele já põe aqui a coluninha de novo. E ele é mais embaixo que esse tubo de água quente, então não tem problema, ele não tá batendo. O engate flexível da água fria e da água quente é mais alto. E aqui o ralo, ele já tá mais próximo da parede, onde provavelmente o pessoal pisaria menos nele do que ali bem embaixo do chuveiro. Mas para a questão de eu vou causar com isso menos manutenção. Aqui eu tenho essa coluna de ventilação que ele parte do caminho principal aqui do esgoto em direção para cima do telhado. Então eu vou pedir page pipe, eu vou colocar esse acessório já. Daí vai ser um tubo de esgoto e ele vai ser aqui de 50. Vai ser uma coluna de 50. E eu vou herdar a elevação. Tamanho não, porque eu quero de 50, especifiquei lá. E na sequência ele vai acima com 2%. Porque neste caso, quando houvesse uma sobrepressão que empurrasse o esgoto para o tubo de ventilação, ainda assim ele seria, pela declividade de 2%, colocado ali de volta no caminho principal aqui do esgoto. Então eu cliquei a partir deste ponto. E eu vou aqui, quando ele herdou, ele detectou que neste ponto estava a menos 31. Eu vou dar mais 10 centímetros, então aqui vai ser menos 21, menos 31 mais 10 seria menos 21, que eu vou aqui em direção a essa região de shaft. Vou clicar mais ou menos aqui, onde ele deveria ficar, ok? Ele falou que nenhuma solução de rota encontrada. Eu vou ter que tirar esse joelho daqui então, só para abrir um pouquinho mais de espaço. Vou ter que tirar ele um pouquinho, talvez para baixo, para direita. Mas para direita ele abre mais um pouquinho só. E aqui eu consigo só dessa forma colocar esse T virado para cima e depois fazer o tubo para lá. Vamos ver se eu consigo. Eu vou pedir PI de pipe. Novamente vou clicar. Mais ou menos aqui a partir desse ponto. Eu vou tentar fazer lateral e depois virar o T para cima. Vou herdar a elevação, tamanho não. E vamos ver se ele vai pelo menos lateralmente. Lateralmente ele foi. Só que daí eu vou deletar esse cutuquinho, porque era para ser um T virado para cima. Então eu vou girar ele para cima. Será que foi para cima? Foi sim. Agora eu consigo pedir PI de pipe. Vou clicar a partir daqui. Em vez de menos 31, vai ser menos 21. Daí eu consigo dessa forma, vai ser menos 21, vai ser de 50, então nem preciso herdar a elevação e nem preciso herdar o tamanho porque já tá certo. Ele vai acima com 2%, talvez menos 21 fique um pouquinho raso demais, eu vou colocar menos 11 então. Vamos ver se menos 11 ele vai. Daí foi sim. E agora eu vou para cima em direção ao telhado. E em direção ao telhado eu vou colocar 4 metros e vou aplicar. Daí ele já vai ali para cima. Para a gente ver no 3D o que está acontecendo, eu vou entrar na vista 3D. E na vista 3D já dá para ver esse banheiro que a gente fez. Né? Veio ali da pia, veio para esse ralo, juntou para esse caminho principal. Daí veio aqui para o tubo de queda. E antes de virar tubo de queda, eu tenho aqui essa coluna de ventilação que foi lá para cima em direção ao telhado. Se eu pego esse tubo, ele tá aberto. Ele tá aberto, eu posso lá em cima, na parte de editar, fechar a extremidade aberta. Ele vai colocar um cap, vai colocar uma tampinha. Agora, se eu quiser mudar essa tampinha, eu clico nela e procuro uma tampinha de ventilação. Daí, será que tem uma cobertura de ventilação? Eu tenho terminal de ventilação. Eu vou trocar para esse outro terminal de ventilação. E beleza, dessa forma ele já tá aqui, essa cobertura de ventilação. Aqui eu deixei carregado 2, deixa eu só ver a outra ventilação. Não sei se eu gosto mais dessa ou gosto mais dessa daqui. Daí beleza. A cobertura de ventilação aqui no Brasil, a Tigre, ela acabou criando ela. Senão o pessoal faz aquela curvinha, né? Parece uma bengala também. Faz uma curva e depois coloca uma telinha, né? Também
na ponta da curva para mosquitos, insetos e objetos estranhos também não entrarem ali nessa coberturinha aqui, essa pontinha de ventilação. A ventilação existe para quando houver uma pressão diferente, mesmo que a gente tenha um ralo sifonado, que ali já faria o fecho hídrico, dessa forma, se houver pressão diferente, o cheiro não ser empurrado de volta. Então a gente tem só por isso essa ventilação que ela tem essa coberturinha. Se você quiser ver mais desses detalhes técnicos, você pode ver na playlist que eu vou deixar aí embaixo. E aqui a gente resolveu só um banheirinho. Aqui, no entanto, já está suficiente para a gente resolver agora o pavimento térreo lá embaixo. E aqui a gente já conferiu alguns conceitos básicos que, se você quisesse pegar um projeto seu e tentar fazer, daí dessa forma acredito que você também conseguiria. Se não, juntos a gente pode estar vendo também aqui no pavimento térreo aí de baixo como é que a gente faria para fazer o esgoto com inclinação dentro aqui do Revit. Espero que você tenha curtido e nos vemos na próxima então. Não esqueça de salvar.